Tudo bem, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre as memórias. O Luciano é historiador, acabou de chegar aqui no nosso encontro e ele sabe muito bem o quanto que é importante a questão das memórias. Mas hoje nós vamos falar da importância das boas memórias para o mundo infantil, para as nossas crianças. E para nós também, né, que um dia nós fomos crianças e um dia nós também tivemos essa oportunidade de nos alimentar, seja de boas ou seja de más memórias, né? Porque a vida não é feita só de boas memórias. E eu quero te agradecer por participar, por aceitar esse convite de bater esse papo hoje sobre a memória e a infância. Seja bem-vindo. Obrigado, Célia. É um grande prazer estar aqui, sempre à disposição, porque falar é uma coisa que eu gosto muito, né? Não é à toa que eu sou psicólogo e eu tenho uma frase como referência que é falar é terapêutico. Então, eu adoro minha profissão, adoro falar. E falar das emoções e falar das memórias é algo fantástico, né? É o que a gente tem de mais sublime, ainda mais na infância. Né? Coisa gostosa. Falar da infância, falar das emoções, das memórias, é sempre muito importante. Obrigado pelo convite, é a primeira vez que nós estamos fazendo essa live, né? E eu espero poder contribuir com algum conhecimento, alguma experiência e tudo mais, e aprender também. Quando a gente fala, a gente passa um pouco do conhecimento, quando a gente ouve também, a gente aprende muito. Então, a gente está sempre aqui disponível para aprender também. Obrigada, Francisco. É uma troca, eu tenho certeza que também, né, o Luciano, que é historiador, pode interagir. Vamos ainda marcar uma live, Luciano. A Lê também já entrou, que faz o coach professional, né? Ela finalizou hoje o coach professional dela e ela está super feliz. Boa noite, Lê, seja bem-vinda. E vocês são convidados a enviar essa live que já vai começar, para os contatos, porque afinal nossas crianças precisam de boas memórias, especialmente neste momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, vou fazer uma rápida apresentação do Francisco Régio, né, uma apresentação, digamos assim, do currículo dele, profissional, mas ele é muito mais do que isso. Ele é psicólogo clínico, fenomenológico, existencial, é especialista em psicologia da saúde, pela FAMERP de São José do Rio Preto. Ele é voluntário do CVV, também é voluntário do Núcleo de Saúde Mental da Cruz Vermelha de São Paulo, especialista em dependência química, coach integral sistêmico e consultor mental de saúde mental para empresas. Seja bem-vindo, com toda essa formação, tenho certeza que você vai contribuir muito conosco. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Sempre à disposição para todos aqui. Ok, então vamos fazer um esquenta, né, para começar a falar sobre memórias, porque afinal eu conheci o Francisco num curso no qual nós somos ministrantes, que é o curso Educar, Amar e Dar Limites, né? E esse curso ele é bem completo, que trata desde as memórias até os princípios da educação fortalecedora, né? Então é um curso que realmente... Eu sou pedagoga, né? Francisco é psicólogo, então, assim, tem muito a ver com a nossa área de atuação. E falar sobre memória é falar sobre a vida, né? Então, as nossas experiências, desde que nós somos crianças, elas podem ser classificadas em felizes, tristes, triviais, e essas experiências se tornam memórias. Então, as memórias elas são registradas pelo nosso cérebro e elas têm o poder de trazer à tona aqueles sentimentos e todas as sensações que nós sentimos no momento que nós vivenciamos aquele fato. Então, a nossa audição, a nossa visão, o nosso sentir, eles são ali estimulados e parece que nós vivenciamos novamente aquela memória. Então, você como psicólogo que acompanha várias pessoas no atendimento terapêutico, o que você tem a nos dizer, Francisco, em relação de como que essas memórias elas podem influenciar a vida de uma criança? Né? As memórias em geral, tanto as felizes, quanto as triviais, quanto as negativas. Né? Qual é a influência dessas memórias na vida? E principalmente na vida de uma criança que vai se tornar um adulto? Vamos lá.
Célia, deixa eu esclarecer um pouco para a população que está nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo, por que eu enfatizei que eu sou psicólogo fenomenológico existencial? Né? Um nome comprido, grande, esquisito. Né? Poucas pessoas ouvem falar, geralmente da PCC, psicanálise, behaviorista, enfim. Fenomenológico existencial. Diz respeito ao sentido de vida, propósito de vida, aquele estudo que nós fazemos sobre os fenômenos da vida. As nossas emoções, as nossas memórias são fenômenos da nossa vida, desde a nossa mais tenra idade, né, até a nossa vivência como adulto. Então, memórias. Nós somos seres que, sem memórias, nós praticamente não existimos. Porque é a evolução do ser humano a partir das memórias que vai nos dar a possibilidade de evoluir. Porque, baseado nas memórias, é que nós vamos tendo a experiência, o conhecimento, e vamos nos progredindo dali para frente. Se eu não tenho memória, o que acontece? Eu tenho uma vivência repetida daquilo. Fica um sentido de nada a ver. É como se eu tivesse o meu dia a dia tudo igual, da mesma forma, do mesmo jeito, e isso não vai nos levar a lugar algum. Ou seja, nós vamos rodar em volta da pedra sem ter um resultado, sem ter um desenvolvimento. E para a criança, o começo de tudo são as memórias emotivas, porque nós não temos o nosso cognitivo, o nosso pensamento racional muito apurado. Então, memórias para a criança é tudo que ela tem de reserva, tudo aquilo que ela vem criando até a idade adulta, e é o que faz toda a diferença. Por isso que as crianças são muito mais emotivas, choram mais, tomam mais decisões a partir das suas emoções, considerando que as memórias. Então, isso é a base fundamental para a criança se desenvolver. As memórias, as emoções e as vivências. Muita gente fala assim, olha, deixa para lá, a criança não lembra de nada. Pelo contrário, ela lembra de tudo. As nossas memórias de adulto estão muito preenchidas com as memórias lá da infância. E uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, a nossa memória, as nossas emoções, elas são atemporais. Não importa quando aconteceu, importa é quando elas são ativadas é que nós vamos sentir esse processo. Então, eu posso estar hoje aos 50, aos 60, aos 70 anos. Se eu revivenciar uma memória de 4 anos, 5 anos de idade, a emoção praticamente é a mesma. Então, pode ser a memória boa ou pode ser a memória ruim. Olha o quão importante é a memória da nossa vida, desde a mais tenra idade até a nossa idade atual e a que nós pretendemos chegar, se assim Deus permite. Então, é a coisa mais importante que tem para uma criança, é a memória. É a partir dali que ela reconhece seus pais e tudo mais, reconhece a vida e vai evoluindo. Então, é totalmente importante, a base mais fundamental são as memórias. E é muito interessante isso que você falou, que nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, com inteligência emocional, que é a questão do VAS, né? Que é a memória VAS. A memória VAS que vem acompanhada a partir da experiência. Então, você tem uma experiência e aí você vivencia novamente todas aquelas sensações. Não tem tem as pessoas que sofrem por amor, né? Por alguma desilusão amorosa. Então, já sofreu pelo primeiro namorado, vai passar pelo segundo, pelo terceiro, lá pelo quarto, aquela dor, dependendo se ela não vivenciou bem o término desse relacionamento, se ela teve algum trauma, ela pode ter esse alto impacto emocional, assim, de vivência mesmo, porque esse sistema VAS, que é a visão, a audição e sentir, ele fica bem aguçado. E aí foi isso que o Francisco, ele ressaltou na fala dele. Com criança, isso é muito espontâneo, né, Francisco? Completamente espontâneo. Nós vivemos as nossas emoções. Tanto que as nossas lembranças agora da vida adulta, são lembranças emotivas. Não simplesmente racional. Se você perguntar para qualquer adulto hoje, você lembra quando você começou a andar de bicicleta? Raramente as pessoas vão entrar em contradição e dizer, eu lembro perfeitamente quando foi o dia, eu lembro quantos tombos eu tomei. Não lembra. Não lembra. Você lembra do fato emocional. Porque tudo aquilo que foi registrado emocionalmente pelas memórias, né,
ficou reservado como fato importante, fato relevante. E são as características das memórias. Aí vai entrar o que você disse, né? Visual, auditivo, sensorial, sinestésico, como preferirem. Né? Tudo isso faz um sentido. Então, é o impacto dessa memória, é o impacto dessa emoção que vai ficar registrado. Né? E nós aqui, como adultos, trazemos ela de que forma? Através das emoções. E, racionalmente, eu não me lembro quando eu comecei a andar de bicicleta, eu só me lembro andando de bicicleta. Então, não é o meu fato cognitivo que me traz esse contexto, é o meu fato emotivo. Isso é o que é muito importante a gente falar. Isso mesmo. E, pessoal, quem está na live, a Luciné, né, que é educadora. Deixa eu ver quem mais que está por aqui. Acho que os amigos também do Francisco. Envia, já vai aqui no aviãozinho, envia esse convite. Nós estamos somente começando a live. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, alguma dúvida sobre o que o Francisco falar, ou eu, né, também falar, e vocês podem questionar, podem aproveitar bastante aí esse tempo, né, que o Francisco ele direcionou para conversar conosco em relação às memórias e à infância, tá bom? Então, Francisco, nós aprendemos você, né, de forma, digamos assim, com mais tempo, por conta de ser psicólogo, e eu também por trabalhar com educação, ser pedagoga, que essa questão da formação das memórias, ela ocorre por meio das sinapses, né? Que é, digamos assim, uma comunicação entre esses neurônios. E aí, nesse processamento da memória, não é só o processar, mas ele vem com o pacote. O pacote é o significado e o sentimento, que justamente forma aí essa memória vaz. Né? Então, as memórias e sentimentos, elas nos levam a formar as crenças. E você que é psicólogo, que atende, sabe que as crenças elas são muito importantes, principalmente para a formação da nossa identidade, da nossa capacidade e do nosso merecimento. Como que as crenças elas podem limitar ou nos impulsionar? Como é que você vê essa questão de crenças em relação, que é formada inclusive lá na nossa infância? Eu costumo usar como exemplo a metáfora que eu chamo a metáfora do Papai Noel. Na verdade, não é nenhuma metáfora, é um exemplo. Né? Se nós perguntarmos a todos aqui, absolutamente todos que estão hoje na live, qual que é a memória que você tem, a sua memória emotiva, afetiva, que você tem do Papai Noel aos 3 anos de idade? Considerando que essa criança teve um contato, sabendo dentro da cultura dela o que é um Papai Noel e tudo mais. Tá? Então, se nós considerarmos que uma criança aos 3 anos de idade, ela tem uma habilidade, ela tem uma percepção de quem é o Papai Noel, ela teve que um registro de uma memória afetiva. Isso gerou nela o quê? Uma crença. Bom, vamos no túnel do tempo chegar aqui na idade atual, na idade que nós estamos. O que representa o Papai Noel para a pessoa hoje na vida? Muito que provavelmente um adulto vai dizer, olha, é um senhor, velhinho ou não, se fazendo de velhinho, geralmente uma pessoa mais obesa, barrigudinho, vai colocar uma roupa vermelha, vai lá para o shopping, se fazer o papel de Papai Noel, e vai fazer todo aquele efeito. Ou seja, entre uma criança de 3 anos de idade, entre um adolescente, um adulto, que já tem consciência desse conceito, o que mudou com relação ao Papai Noel? Não foi a crença? Aos 3 anos de idade, eu não tinha a crença que aquilo existia, que era bonito, lindo, maravilhoso, trazer presente e tudo mais. E, de repente, eu olho e falo, não, o Papai Noel não existe. O Papai Noel é uma coisa comercial, é uma coisa inventada, aquela coisa toda. O que mudou de um ponto para outro? Só a crença. Porque o Papai Noel é o mesmo. Aos 3 anos de idade, a figura do Papai Noel, aquele velho, bonzinho, barbudo, gorducho, vestindo vermelho. E hoje, ele continua sendo a mesma coisa. Então, é como os fatos na nossa vida. Nós trazemos os fatos da nossa vida e damos determinados valores a esses fatos. Então, o Papai Noel, que é aquela crença que você teve, muitas pessoas trazem ele para os dias de hoje. Isto é uma crença, muitas vezes, negativa. Por quê? É você pensando com a cabeça de uma criança de 3 anos de idade, ou seja, acreditando naquele Papai Noel. Isso é uma formação de crença, isso é uma sinapse que é formada, e aí a pessoa traz isso como verdade.
né? E aí o visual, o auditivo e o sensorial, que é olhar o Papai Noel e acreditar que aquilo é de verdade, são as suas crenças limitantes. Então, a formação da crença não necessariamente precisa ser ruim, mas precisa ser ressignificado. É aí onde eu entro com a questão da fenomenologia, esse fenômeno que aconteceu. Qual que é o sentido que isso tem para mim? Qual o sentido que o Papai Noel fazia para mim aos 3 anos de idade? Qual o sentido que ele faz hoje? Então, a pessoa, ela se pega desse meio sentido. Então, tudo aquilo que nós falamos de crença, tudo aquilo que é as nossas memórias, que vem da nossa mais tenra idade, é como nós trabalhamos ela hoje. É como esse processo é trabalhado, desenvolvido e acreditado hoje. Então, tem pessoas que se prendem às crenças, baseado nas memórias, né, e trazem aqueles valores para o dia de hoje. E aí a pergunta fica, qual o sentido que isso tem para você? E daí começa todo um processo terapêutico, ou seja, é fantástico. Por isso que falar de memórias, falar de emoções, é algo tão cativante, tão gostoso de se dizer. Isso mesmo. E tem como é importante essa questão das crenças, né? Tem muitos adultos hoje que são travados, às vezes não conseguem falar em público, na questão não é nem de falar, que tem medo, né, da crítica, tem medo de travar, tem medo de se expor, né? O que tem por trás, quem sabe, desse medo, né? Às vezes é uma crença mesmo de identidade, ou de capacidade, ou de merecimento, né? Às vezes aquela criança, ela ouviu muito, você fala muito. Você fala muito, às vezes nem é que a criança não fala, é que ela fala demais, você é muito desagradável, você é muito chato, né? Então isso vai impactando e a criança vai criando realmente uma autoimagem negativa em relação ao falar, em relação ao expor, em relação ao comunicar. Então, por isso que é importante também cuidar da linguagem, né? Cuidar de que forma você está se referindo a essa criança. Como que você está educando e levando a essa criança uma consciência, né? De que existe um limite para falar. Num momento você fala, em outro momento você escuta. Então, é importante também que os pais, os adultos, as pessoas que trabalham com crianças tenham essa sensibilidade, tenham essa inteligência emocional, porque a criança ela vai de acordo com os exemplos. Não adianta falar, olha, você tem que parar e escutar, você tem que dar o exemplo que a criança vai seguindo. E você, o que é que você acha em relação a isso? Sabe uma coisa muito interessante com relação às crianças? É que quando elas se tornam adultas, eles esquecem de uma pequena coisa. O cérebro da criança, a cognição, a experiência, né, e o lado racional da criança não é igual ao do adulto. E nós temos a mania, o costume, né, e muitas vezes até o hábito de conversar com uma criança como se ela entendesse a vida como nós entendemos, como nós vivenciamos. Então eu vejo muitos pais falando assim, eu cansei de falar para esse menino que não é para fazer isso. Será que ele não entende? Eu falo, pai, ele não entende. Ele tem muito pouca experiência de vida, ele tem muito pouca sinapse ainda que foram criadas de experiência e de conhecimento para dizer que entende. Por que será que ele faz aquilo? É de birra? Não, é de falta de conhecimento. Então, nós adultos é que precisamos nos policiar, entender que eles são limitados. Nós somos os únicos animais mamíferos, né, que precisamos dos nossos progenitores até uma certa idade. Todos os outros animais nasceram, já saem dali comendo, mamando, se virando. E nós não, nós precisamos, nós necessitamos. Mas parece que essa lacuna do conhecimento fica meio vaga, né? E os pais esquecem muitas vezes. Esse menino não para, esse menino é teimoso, esse menino não sei o quê, eu não sei para que puxou. Começa uma coisa que eu chamo de etiquetagem, né? É o tal de puxou para o pai, puxou para a mãe, é o vô todinho. Isso parece... Então, o que acontece? Isso vai gerando determinadas crenças em uma criança e ela vai acreditando, ela não tem nenhum parâmetro para se comparar. Olha, eu sou, eu não sou, eu faço, eu não faço. Quantos adultos eu não atendo e falo assim, minha mãe dizia que eu era igual ao meu pai. Eu falei, como que é seu pai? Meu pai é violento, meu pai bebe, meu pai não é inerte. Enfim, ele perde a sua identidade porque alguém lá, quando ele era criança, falou que ele era igual, era do mesmo jeito e não tem jeito. Olha como que as crenças prejudicam. E nós temos esse costume mesmo, infelizmente, de taxar a criança. É igualzinho o pai, vai ser do mesmo jeito. Olha, puxou a mãe todinha.
era sua avó escrita. Então, assim, coisas, né, absurdas. Nós precisamos entender que cada criança é uma folha em branco de papel. Então, nós devemos o quê? Estimular e incentivar, e não rotular. Quando a gente rotula, a gente limita. E aí crescemos adultos, muitas vezes, traumatizados, bloqueados, limitados, por conta desse, não vou dizer erro, porque se os pais soubessem, talvez não fariam. Então, é a falta do conhecimento dos pais, e não a pura ignorância por ser ignorante. É a ignorância do conhecimento, não a ignorância da estupidez humana. É isso. Isso mesmo, eu acho que nós estamos no caminho certo em relação ao nosso projeto, né? Você também faz várias lives, e o nosso projeto os pais não querem errar, mas também eles precisam estudar, eles precisam se abrir, eles precisam se oportunizar para terem mais conhecimento, para saberem como agir, né? Para começarem a pensar um pouco mais em relação à educação dos filhos, porque realmente hoje a família ela tem muitos desafios, tem muitos obstáculos, tem muitas situações para serem resolvidas, mas quem é que é o pilar da família, né? São os adultos, são os pais, são eles que direcionam. E aí, quando nós falamos de memória, quando nós falamos de sentimento, de significados, de família, de união, de conexão, nós falamos de inteligência emocional. Então, se uma criança está no lar onde não há inteligência emocional, onde aquela mãe não para respirar antes de dar uma resposta, ou antes de até mesmo conversar com aquele filho, né, perguntar o que está acontecendo, se ela é muito agitada, a tendência do filho é ser muito agitado. Eu também sou psicopedagoga e trabalho com educação especial inclusiva. Quantas crianças chegam para o atendimento, né, já chegaram para o atendimento, e aquela criança não era hiperativa. Era a mãe, era a família que era hiperativa, que não sossegava, que não parava, respirava, olhava nos olhos, né, fazia a conexão, se aquietava um pouco para conversar. E aí essa criança ia nesse ritmo. E as nossas crenças, a partir, então, da inteligência emocional, elas podem ser reprogramadas, mas as nossas memórias não. Nós não podemos apagar do nosso cérebro, da nossa cachola, né? Mas nós podemos ressignificar. E qual é o caminho que você acha para essa ressignificação, Francisco? Você que já tem bastante experiência aí no consultório. Olha, voltando às bases psicológicas para explicar, né, que de uma forma ou de outra nós somos cientistas, né? Nós trabalhamos com a ciência como fato, né? Sim. E com a informação precisa. Na formação de psicólogo, eu me recordo que nós tínhamos lá os estágios, né, da psicologia para fazer o atendimento. Então, nós atendíamos criança, adolescente, adulto, idoso, vários casos, nós não tínhamos como escolher. E na ocasião do atendimento das crianças, o que a gente observava? Essas crianças, elas traziam memórias. Uhum. Dessas memórias, a gente percebia que, assim, era uma replicagem de tudo aquilo que os pais também viveram com os seus pais. Então, assim, os avós dessas crianças agiam de alguma forma, os pais aprenderam daquele jeito, foram replicando para aquela criança. Então, você percebia que, assim, ia passando de geração em geração aquele tipo de você perguntar: por que você pensa e age dessa forma? E fala: não sei, minha mãe fazia assim, porque minha avó fazia assim, porque a avó dela fazia assim, ou meu pai, meu avô e o pai dele, o avô dele. Então, não existia o quê? Um questionamento. Por que mudar? Muito comum dentro das famílias falar assim: olha, ninguém tem faculdade na minha família, eu sou o primeiro a ter faculdade. Por que os outros não tiveram? Será que só foi a questão financeira? Ou será que foi uma questão, ninguém tem, eu também não tenho, de repente alguém resolveu mudar? Então, crença é tudo aquilo que nos limita, as crenças negativas. Nós temos as crenças positivas. Né? Sim. Então, o que acontece? Na fenomenologia, quando nós falamos, vamos estudar os fenômenos, né, que são os acontecimentos da vida. Vamos interpretar qual o sentido de vida. Então, eu trago de volta a figura do Papai Noel. Essa criança tem uma memória. Essa memória é uma memória ruim de um acontecimento. Muitos falam assim: olha, coitadinho, foi criado sem o pai ou sem a mãe, ou os pais tiveram problema de violência, ou mal cuidaram, enfim. Sempre estão dando alguma justificativa.
E eu digo, o problema não foi o que aconteceu. O problema está naquilo que a criança predeterminou como verdade, como realidade, e assumiu para si que aquilo é uma crença ou positiva ou negativa. Existem pessoas hoje muito bem-sucedidas, muito bem estabilizadas, com famílias estruturadas, que vieram de orfanato, que não conheceram seus pais, que não tiveram a estrutura de um abraçar um pai e uma mãe, não souberam nada disso. Existem pessoas completamente desestruturadas que vieram de famílias absolutamente amorosas, até onde nós sabemos do contexto e tudo mais. Então, não é o que aconteceu, é como a pessoa significou, deu significado, deu valor, deu sentido àquele acontecimento. Então, algumas se vitimizam. E o que nós precisamos trabalhar? Nós precisamos trabalhar o sentido que tudo aquilo tem para a pessoa. É trazer de volta o Papai Noel, falar o que esse Papai Noel representa para você, qual o sentido que ele faz para você. Ou seja, essa memória, por que ela te dói, por que ela corrói, por que você acredita que isso é verdade, por que você acredita que você foi vítima disso, por que não é possível olhar e ressignificar, perceber que isso ficou no passado, foi um fato ocorrido, não tem como mudar. E aí vem a aceitação, aí vem a ressignificação, a valorização por outro aspecto de toda essa característica. Então, trabalhar o ressignificado das memórias é o primeiro passo. Mas sempre quem tem que fazer isso é a pessoa, com a ajuda de um profissional, com a ajuda, né, de especialistas, porque incentivar e estimular a ela fazer esse questionamento. Então, virar a ressignificação do processo é que é a chave da mudança dessas mentalidades. Por isso que memória, ela não some, mas os valores que você dá nessas memórias é que são ressignificados, é o sentido. Aquilo que era maravilhoso para mim ou aterrorizante para mim, hoje não faz o menor sentido, não tem a menor diferença. Está guardado no baú das minhas memórias. E eu não vou ter medo mais de mexer naqueles baús, retirar aquela lembrança e falar, isso aqui me machucava, isso aqui foi muito doloroso para mim, mas hoje está tudo bem. Eu aceito, eu admito e percebo que não faz mais sentido para mim. Então, ressignificar as memórias é isso. Não é apagá-las, porque você tem uma história de vida. A sua vida é escrita no livro da sua vida. Sempre vai estar ali todas as informações. O que vai fazer a diferença é como você faz o sentido de todas essas memórias. Isso mesmo, né? Então não adianta se vitimizar, né? É preciso buscar uma ajuda terapêutica, né? Às vezes uma consulta com psiquiatra, dependendo da situação, né? Porque tem experiências, memórias que foram causadas por alto impacto emocional, né? Então isso é muito importante. E a Lucinéia já está aqui interagindo conosco. Parabéns, Celinho Francisco. Um beijo, Lucinéia, lá de Minas Gerais, aqui com a gente, pela pertinência e urgência de suas falas, principalmente nesses tempos em que as famílias precisam estar numa convivência mais próxima. É o que nós chamamos, né, no nosso curso, né, nesse conteúdo de Educar, Amar e Dar Limites, de conexão, de importância e de pertencimento. E isso tem muito a ver também com as memórias, né, com os ambientes que proporcionam a formação dessas memórias, né, porque nós somos memórias. E o Francisco falava da bicicleta, quando ele estava falando, eu tenho uma experiência com bicicleta, viu, Francisco? Não muito boa. Eu ganhei minha primeira bicicleta, eu deveria ter, acho que uns 9 anos. E meu pai comprou uma bicicleta usada. E quando eu fui dar a volta naquela bicicleta, porque eu andava na bicicleta dele, né, uma bicicleta maior, então de vez em quando eu me machucava. E quando eu fui andar na bendita bicicleta, adivinha o que aconteceu? Aquele bracinho, né, da bicicleta, que aí você segura e tudo, aquilo quebrou. E foi um desespero, porque, poxa, eu acabei de dar a primeira volta na minha bicicleta, e ela já me quebra desse jeito. E aí caí e tudo, mas depois essa bicicleta me deu tantas alegrias. Eu tenho tantas memórias boas dela, então, olha, como é possível ressignificar, às vezes até instantaneamente, na mesma hora, né? A criança cai, ou a criança sofre um acidente, ou acontece alguma coisa, e aí, dependendo de como que é tratado,
pode ser um momento também para ressignificar, né, Francisco? Não só quando era criança, mas hoje também, quando acontece alguma situação que nos desagrada. Olha que interessante. Quando nós começamos a andar, existem alguns estudos, eu não vou me lembrar agora a fonte exata, porque eu li em um livro. Existem estudos que dizem que nós caímos aproximadamente umas 1000 vezes quando estamos aprendendo a andar. Umas 1000 tombos. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, vai embora e não estamos nem aí. Por que que nós temos essa resiliência quando nós somos pequenos? Primeiro, é claro, nós não temos a memória cognitiva ainda apurada para dizer, olha, isso deu errado, não vou mais que dói. Não. Você simplesmente tem o desejo, a necessidade de andar e você vai pelo seu instinto, pelo seu impulso. Nós vamos crescendo, o que que acontece? Nós vamos pegando malícia, nós vamos pegando discernimento, nós vamos pegando vivência, e aí começa as experiências do é bom, é ruim. O que que acontece nos dias de hoje? Tudo que nós vamos fazer na vida, a gente fica preocupado o que que vão falar, como vai ser. Então, a gente dá valor a outras coisas que não são tão favoráveis, assim, não são tão relevantes na nossa vida, que quando criança nós não dávamos esse valor. Nós simplesmente íamos e fazíamos. Não tinha ninguém para dizer para nós, você não vai conseguir. Né? Para com isso que é ruim. Porque muitas vezes nós queremos fazer o quê? O processo de cuidar, o zelo demais. Não faz isso que vai fazer ruim. Não faz aquilo, por isso, aquilo, outro. Então, tudo nós fomos limitando a criança, não deixa ela viver uma experiência. Claro que, guardadas as devidas proporções de segurança e ritmo e tudo mais, mas é o que eu falei, os pais não pensam como a criança, pensam como adulto. E ele fala, menino, para disso, para de fazer bagunça, para de rabiscar, para disso tudo. Então, você vai se limitando. E aí você vai criando essas memórias de limitação. Não, isso não pode, isso não é permitido, isso não é desse jeito, isso dá errado. Você começa a se limitar. E quando criança, se você puxasse a memória da criança, conseguisse revivenciar aqueles momentos em que você está fazendo os seus primeiros passos, você com certeza não desistiria de nada na sua vida. Você tocaria em frente, tocaria o barco. Por quê? Não tem ninguém para dizer para você assim, não vai dar certo. É a velha metáfora do sapinho que cai dentro de um buraco, está pulando para tentar sair, o outro está lá dentro, um ouve. Olha, a turma lá está gritando, não adianta que você não vai conseguir, é muito alto. E ele, como não ouve, só olha o sapinho, acha que eles estão abandonando, falar, vem que está tudo certo, ou seja, ele interpretou que está chamando ele e está incentivando, vem que está tudo certo. Né? E no final das contas, aquele sapinho de tanto insistir, acaba saindo do buraco. Por quê? Porque ele acreditou naquilo que ele achou que era verdade e ele foi e tentou. O outro, como estava ouvindo as coisas ruins, falou assim, realmente estão dizendo que não vou dar conta, então eu não vou dar conta. Isso é baseado em quê? Memória. Porque em algum momento os dois tiveram memórias de situações parecidas. Mas um acreditou na própria memória e o outro não. Então as coisas ficaram ali complicadas para eles. Um vai e outro fica. Isso explica muitas vezes o porquê que dois irmãos, criados no mesmo ambiente, no mesmo contexto, passando as mesmas situações, as mesmas dificuldades, por que um toma uma atitude e o outro toma outra atitude? Estou falando que não é o meio, não é o contexto, não é o acontecimento que faz a diferença. É o significado que você deu àquilo da sua memória. É como você ressignificou ou não esse processo. Então, tudo é muito subjetivo e tudo muito personalíssimo. Cada pessoa tem um modo de ressignificar esse processo. E daí, não tem como nós dizermos que existe uma receita de bolo para todo mundo. Tem que ser feito caso a caso, tem que ser feito essa experiência assim. E cabe a nós hoje fazer este trabalho de orientação aos pais. Percebam seus filhos, percebam a habilidade que eles têm, estimule, incentive, não desestimule seu filho com não pode isso, não pode aquilo. Ensine-os. Dê a oportunidade deles fazerem como eles fizeram lá de pequenininhos. Subiu, caiu, não sobe mais nisso que faz, né? Deixe ele perceber. Porque se ele não conhecer os seus próprios limites, ele sempre vai estar limitado ao extremo. Por quê? Porque o outro falou, o outro disse, e aí nós ficamos aqui, embotados. E aí aquela criança se torna um adulto embotado. E aí esse adulto embotado, quando casa, quando forma sua família, que tem um filho, vai fazer o quê?
transmitir o mesmo conceito, o mesmo conhecimento, a mesma experiência para o próximo filho. Isso vai se tornar uma bola de neve se não mudar o conceito. Isso mesmo, vai repetindo os padrões, né? Porque é aquilo que ele iniciou, é aquilo que ele sabe, é aquilo que ele acha que é o correto, né? Então, a minha mãe fazia assim, deu certo comigo, eu vou fazer também com você, né? Então, é importante trazer também essa fala, né? De que cada filho é um filho, cada um tem um perfil comportamental diferente, né? E tem uma mãe que diz assim, tudo que eu dei para um, eu dei para outro. Foi a mesma educação. Então, acho que é um tempo para parar e repensar. Você tem que dar aquilo que ele necessita, né? Tem crianças que gostam mais de falar, tem crianças que são mais exigentes, tem crianças que são mais flexíveis, então você tem que dar de acordo com o que o teu filho necessita, né? E por isso que esse curso é tão interessante, o Educar, Amar e Dar Limites, que também fala um pouquinho sobre o perfil comportamental, né? Então, conhecer o temperamento mesmo do teu filho, a personalidade dele, né? E eu quero agradecer quem está entrando aqui. Pessoal, nossa live de hoje, estamos recebendo aqui o nosso psicólogo, Francisco Régio, e ele está falando sobre a importância das boas memórias na infância, né? E já vi por aqui a Sol também mandando um oi aqui para a gente. A Sol, que é a professora de yoga, ela disse que conseguiu chegar. Que bom, Sol. Aprendi a respirar com a Sol, viu? A Jacirema Diniz, também professora. E a Célia Acegawa, aqui de Curitiba, está falando, parabéns, Célia e Francisco, pelo excelente tema. Que legal, obrigada, Célia. E, gente, ainda dá tempo de fazer perguntas, fazer alguma colocação. Aproveitem que o Francisco está aqui para tirar uma dúvida, né? Você que tem netos, tem filhos, convive com crianças, é muito importante ouvir essas dicas, né? E quem sabe depois vocês possam também fazer esse curso, que é um curso de 8 horas, que é o Educar, Amar e Dar Limites, que é um curso assim que vai proporcionar muitas experiências aos pais e mães que ainda não sabem por onde começar. Então, como você falou, Francisco, é importante que os pais tenham essa noção de que eles é que conduzem lá, é que eles podem fazer diferente dos padrões que foram lhe ensinados, e também é muito interessante que em relação à memória, tem pais e mães que deixam as crianças muito à vontade naquele tablet, naquele celular, ficam o tempo todo brincando sozinhos, e por muito tempo sem interação humana, sem interação física. Então, esse tipo de comportamento, pelo nosso curso, pelo estudo que nós tivemos, ele pode trazer os lapsos de memória, né, que pode causar prejuízos psicológicos, inclusive, às crianças, né? Tanto que tem pessoas que a gente pergunta assim, qual era que você brincava? Como é que era a tua infância? Como foi tal situação? E a pessoa não lembra. E é realmente um lapso de memória. Isso pode ser um indício de que ela era uma criança muito sozinha, que ela não tinha aquela atenção, aquele cuidado ali dos pais, ou dos professores, ou de algum cuidador, de algum responsável, né? As crianças que não têm essa oportunidade de interagir, quais seriam os prejuízos psicológicos que poderiam acontecer caso ela não tivesse uma intervenção, um acompanhamento da família? Olha, as emoções e as memórias, elas sempre andam agarradas, é óbvio, né? Tanto as memórias recentes como as antigas, mas vamos colocar assim, de uma forma bem precisa. Tempos atrás, digo alguns anos, algumas décadas atrás, eu vivia num contexto em que meus pais tinham que mudar com uma certa frequência. Meu pai trabalhava nas chamadas usinas hidrelétricas, construção das usinas hidrelétricas. Então, eu acabava não firmando residência por muito tempo em alguma determinada cidade. Depois, na vida adulta, o que acontece? Você começa a conversar, né, com pessoas, você vai se relacionando, etc, etc. Mudei para várias cidades, morei em várias cidades. E o que acontece? Aquela minha memória da infância,
Do tipo, nossa, eu tenho um amigo de infância. Eu não tenho amigo de infância. Não. Por que eu não tenho amigo de infância? Porque eu passava 2 anos numa cidade, 2 anos no outro, 3 anos na outra, depois 4 anos no outro, e assim eu fui pulando de cidade em cidade. Sem querer, é óbvio, tinha que seguir os meus pais. Então, essa vivência de criança, eu não tive, não me prejudicou em nada. Mas, às vezes, eu me sentia incomodado perto dos colegas, quando falava, nossa, meu amigo de infância, a gente se conhece desde os 5, 6 anos de idade, estamos aqui com 30, 40 anos, né? A gente ainda interage e tudo mais. Eu não tenho, não lembro de amigos nessa faixa até os 11, 12 anos de idade, quando eu tinha um pouco mais de discernimento. Ficamos em uma cidade por muito mais tempo, dali, né, nem mudamos mais. Então, a minha memória, digamos assim, de 10 anos para trás, ela não é que é apagada, mas ela é inerte. E como não tinha nenhum afeto, né, nenhum fato emocional relevante e nem constante, eu não registrei essas memórias de forma relevante para mim. Então, quando você pega uma criança e fala, olha, você tem amigos, você tem influências de família, você tem uma festa de aniversário, você tem boas coisas a relembrar, isso é interessante, isso é necessário. E porque antigamente era difícil tirar até fotografia de aniversário. E as pessoas falavam, mas fazer aniversário para criança de 1 ano, para quê? Ela não vai lembrar. Né? O Paulo Vieira fala muito isso no curso também. Então, assim, não é para a criança lembrar, ela sempre a festa dos pais, mas é para a criança perceber o quanto realmente ela era importante. Né? Que muitas pessoas se reuniram ali para quê? Para que você fosse homenageado pelo aquele seu ano de vida, que você é uma pessoa que tem um pertencimento, pertence a um grupo social, pertence a um grupo familiar. Né? E muitas vezes essa falta de memória, e olha, muitas crianças que não se lembravam, adultos que já chegaram no meu consultório dizendo o seguinte, eu sou triste porque eu não lembro das festas de aniversário da minha infância. E não é que ele não lembra, ele não deu valor. Porque ao conversar, ao pedir para que ele retornasse aos pais e conversasse e questionasse sobre isso, né? Fala, mas olha, nós não tirávamos foto porque não tinham condições, era uma família muito humilde, era muito antigamente. Né? Então, ele teve as festas, teve o processo, mas ele não teve a retenção da memória. Em contato com outras pessoas, né? Ele se sentia triste. Eu não fui uma criança amada, eu não fui uma criança desejada. Né? Eu não tinha os amores que meu pai poderia me dar, minha mãe poderia me dar. Então vem a ressignificação, ou seja, qual o significado que aquelas memórias trouxe para mim. Então é muito importante que a gente crie nas crianças, nos nossos crianças e nos nossos adolescentes, tá? Emoções, fatos, situações em que a criança possa registrar essas memórias afetivas de forma saudável, porque essas memórias são delas. Quantas e quantas vezes nós não chegamos nos pais e falamos, pai, como é que foi tal coisa? Quando que aconteceu isso, aquilo, outro? Então os pais começam a contar, você fala, eu não lembro. Eu não lembro, mas meu pai lembrou. E aquilo me traz uma lembrança gostosa. Isso é formar uma emoção, uma memória saudável. Eu posso não me lembrar, mas eu tenho alguém que lembra dessas memórias para mim e traz essas memórias à tona. Então, tudo isso vai formando o quê? A minha memória afetiva, né? Isso vai me deixando o quê? Num estado de pertencer. Né? E aí nós entramos naquela pirâmide. Né? O ser, o fazer e o ter começa a se alinhar. Eu vou tendo mais essa habilidade. Agora, quando as minhas memórias são prejudicadas, quando eu não tenho vivência, quando meu pai não participa do meu aniversário, né? Quando meu pai não participa dos momentos emotivos da minha vida que são mais relevantes, meu pai, minha mãe, minha família e tudo mais, isso se torna um trauma. Muitas vezes se torna um trauma para a criança. E olha, eu te digo, não é só criança. Tem muito adulto que fica bicudo quando alguém não aparece na festa ou algo parecido. Então, isso assim, já é sinal que lá atrás você dava muito valor e talvez não teve. Por isso que nós precisamos respeitar em todos os aspectos. Uma presença, uma participação, a criança vivenciar dentro da família todos os contextos. Sejam eles bons, sejam ruins. Porque não adianta querer esconder da criança, né, aquela informação, eu não quero que a criança sofra. Não é uma questão de querer ou não. Ela precisa aprender a lidar com aquilo. Sejam memórias boas ou ruins. É assim também na questão do luto. E daria uma outra live, consequentemente, só para falar de criança nesse processo. Mas, enfim, nós precisamos permitir que as crianças tenham vivência, nós precisamos participar da vivência do desenvolvimento emocional, né, das memórias dessas crianças. Porque
porque só assim vão ser crianças saudáveis, sabendo que são pertencentes ao grupo social, ao núcleo social que os amam, tá? E permite que ele seja uma pessoa de mais segurança, de mais personalidade. E assim tem esse pertencimento, tem essa crença de pertencimento mais fortalecido. Porque senão fica difícil realmente você depois ressignificar todo esse processo. Você entra no processo de vitimização. E isso se torna o que nós estamos vendo hoje, né? Praticamente adultos sensíveis demais, não vou dizer a geração Nutella, mas assim, pessoas sensíveis demais, descontentes demais, descrentes demais, desfavoráveis, né? Ou seja, eles vão se menosprezando porque acham que não são merecedores daquele valor, daquele amor. Isso tudo gera traumas imensos. Então, vamos olhar hoje como nós estamos lidando com essas crianças, como nós estamos lidando com esses futuros adultos. Lembre-se, nós estamos preparando pessoas para a vida. Nós estamos simplesmente alimentando um ser humano que está ali e um dia vai crescer. Temos que pensar em todo esse processo. Muito bem, quem entrou agora, olha aqui, a Nilda Alves, né, que foi nossa entrevistada semana passada, falando sobre memória afetiva, ótimo, está comentando aqui. Pessoal, o Francisco Regis, estou recebendo hoje aqui na live para falar sobre a importância das memórias positivas na infância, né, as memórias alegres, as memórias fortalecedoras, e justamente estamos conversando sobre essa questão das crenças, da memória, de como que isso vai forjando, né, vai formando um ser humano. E como ele estava falando, é por meio das nossas crenças que nós definimos a nossa identidade, a nossa capacidade e o nosso merecimento. E, Francisco, crianças que são criticadas o tempo todo de maneira negativa, né? Elas podem ter a sua identidade, a sua capacidade e seu merecimento abaladas, assim, mas isso não quer dizer que no futuro elas não possam também fazer a sua reformulação aí de crenças e, quem sabe, fazer uma terapia e buscar ajuda. Isso é muito importante também. Com certeza, sempre há o espaço para mudança, para transformação. Eu vou trazer um exemplo de criança que foi, digamos assim, maltratada na vida. Para quem não conhece, Elon Musk, né, dono da Tesla, SpaceX, e Neuralink e várias outras empresas, ou seja, é a pessoa que está entre ele e Jeff Bezos, o dono da Amazon, os dois brigando ali quem que é o mais bilionário, chegando a trilionário no mundo. A história do Elon Musk conta muito bem o quanto que ele sofria bullying quando era pequeno. Enquanto que, apesar dos pais terem condição financeira e tudo mais, ele não sofria bullying dentro de casa, mas ele sofria bullying fora de casa, na escola. E uma das características que o levou a ser tão estudioso e a se empenhar tanto a aprender foi justamente o que ele sofria de bullying. Então, as pessoas riam dele, né, caçoavam dele como criança, ele tinha nenhum tipo de problema, mas, enfim, ele era simplesmente discriminado. E como ele não se sentia bem, era atacado, as pessoas batiam nele e tudo mais, o que ele fazia? Ele se isolava, ia para a biblioteca e ele aprendeu, ele teve a habilidade de desenvolver o dom da leitura. Com isso, ele chegou na adolescência, ele já tinha lido não sei quantos livros, já tinha lido, acho que enciclopédias. Então, ele transformou aquela dor daquele bullying, ele transformou aquela vivência, aquela experiência ruim por si só, em um desafio. E assim ele veio se desafiando a vida toda. E tantos e quantos outros empreendedores, tanto quantas outras pessoas, tá, que nós percebemos que a vida não foi um mar de rosa. Ela veio sempre se ressignificando. Mas hoje dizer assim, a vida dele é um mar de flores, não é. Ele reconhece que ele não é um bom pai, ele reconhece que ele não é um bom marido, isso ele já declarou, né, em vídeos, em reportagens e tudo mais. Porque ele pegou com tanto afinco aquela referência que ele simplesmente não conseguiu ser um bom pai e ser um bom marido. Mas ele reconhece. Ele fala, não sou bom pai, não sou bom marido. Eu vivo 18 horas para minha empresa. Então, é uma forma dele se trancar. É uma forma dele se defender da vida, né, que até um determinado ponto foi saudável, mas depois se transformou em desestruturável.
Então, provavelmente, ele procurou a ajuda de um profissional, ou não, mas geralmente sim, né? Porque você precisa se desenvolver, precisa se conhecer. Então, existe a transformação? É claro que existe. Ah, mas agora eu estou muito tarde, eu estou muito velho, já faz muito tempo, já está enraizado. Não tem nada que não possa ser ressignificado. Tudo vai depender da pessoa querer e tudo vai depender do quanto ela quer se desenvolver emocionalmente, ou seja, inteligência emocional. Se é uma coisa que eu acredito, eu posso desacreditar, sim. Tudo vai depender de qual que é o meu propósito de vida, né? E aí a minha identidade, o propósito vai fazer diferença. Então, ressignificar toda a história de uma criança, mesmo que você viveu coisas terríveis no passado, é plenamente possível e não depende de idade. Olha, quantas e quantas pessoas hoje a gente não percebe que elas estão sendo libertas, né, pela inteligência emocional, pelo trabalho de desenvolvimento emocional, tá? Esperando 70 anos de idade. Então, para ela, o que importa é o seguinte: me libertei. Pronto. É hora de ressignificar, mudar o conceito, mudar valores e tudo mais. Então, não existe data, não existe idade, só existe a força de vontade de cada pessoa de querer se permitir ser ajudada. Porque nós, profissionais da área de saúde, ou da área da psicologia, né, da psicopedagogia, educadores, nós sabemos que a pessoa ela só consegue mudar através da atitude dela. Nós podemos até nos empenhar em ensinar, em educar e tentar fazer o processo terapêutico. Mas se a pessoa não quiser a mudança, de nada vai adiantar. Isso mesmo. E a Sol já interagindo por aqui, dizendo: criança amada e educada é o melhor que podemos fazer pela nossa sociedade. Isso mesmo. E a Sol está com um curso, pessoal. Quem puder depois seguir a Sol, ela está com cursos de yoga. Um curso também de inteligência emocional, com técnicas de respiração, que vão ajudar muito, né? Adultos e crianças. Então, sempre o exemplo. Coloque isso assim como um mantra, né? O exemplo, o exemplo. Tem muitas mães: menino, esse menino vive gritando, aí porque ela vive gritando, né? Aí a criança também vai repetir. Ele não para quieto, ele não pensa para falar. Ela também não pensa para falar, ela também não para, não respira, né? Não dá um tempo. Ele só vive reclamando, é porque ela também só vive, ou o pai ou a mãe só vivem reclamando. Então, as crianças elas vão repetir, né? Tanto que como eu já havia comentado aqui, quando chega para um atendimento e a criança ela tem a vivência de um outro tipo de comportamento, você vê a mudança dela. Ali, pelo menos naquele momento de consultório, de atendimento, ela consegue olhar: está tudo bem com você? Aí ela para, olha, ela fala do tom que você fala, dá uma respirada, né? Toma uma água, está tudo bem. Aí a criança vai entrando naquele ritmo e fica tranquila. Aí depois que ela volta para casa, ela começa de novo na espoletagem, porque é uma família muito agitada, né? Às vezes que chama palavrão, gritam um com o outro, né? Não tem nenhum tipo de cortesia um com o outro, então a criança realmente só vai repetir. Isso aí, com certeza, é unânime. E quem quiser saber mais detalhes sobre esse curso, é o curso Educar, Amar e Dar Limites, tanto eu sou ministrante quanto o Francisco, né? Em breve eu vou lançar aí o curso pela internet, online, para bater um papo com os pais. E o Francisco também, já estou convidando o Francisco aqui ao vivo também para participar. Tirar um dia para bater um papo. Mas, Francisco, nós estamos vivendo na pandemia. Os pais e as mães elas estão convivendo mais tempo com crianças, né, dentro de casa, ou meia parte do tempo, né, porque alguns já retornaram ao trabalho presencial, algumas escolas também já retornaram com as atividades. E qual é a dica, né, para proporcionar boas memórias a essas crianças? Porque elas também sofrem com o impacto do isolamento social, né? Qual que dica que você dá, assim, enquanto psicólogo? Deixa eu fazer uma colocação aqui de uma pessoa que eu vi que entrou na live, o professor Benomi Silberfar. Se for o Benomi que eu estou achando, que eu acredito que ele esteja aí, especialista, psicólogo especialista em hipnose clínica. Um excelente profissional nessa área, dá cursos fantásticos.
e é uma ferramenta também muito boa para se trabalhar, excelente para se trabalhar com crianças também, né? Então, vamos lá. Memória. Que memória que nós podemos dar para essa criança? Esta vivência. Sempre trabalhar com os nossos exemplos e lembrando que a criança vai sempre modelar aqueles que estão mais próximos, né? Sim. Na sua fala anterior, tinha sempre aquele seguinte quesito. Olha, mas a criança estava tranquila, quietinha, até a mãe chegar. Quantas vezes nós não ouvimos isso, né? Mas, olha, foi a mãe chegar, tocou o terror, porque é como se fosse um gatilho, como se fosse um interruptor. A mãe não está aqui, eu vou agir de outra forma, eu não sei como que é o outro. Eu não sei como que ela lida com essa situação. Então, a criança vai, conforme o sítio. Aí a mãe chega acelerada. O pai chega acelerado. É óbvio, ele vai fazer o quê? Replicar esse contexto. Então, nós precisamos ver, né? Tudo aquilo que nós estamos fazendo de atitude, de comportamento, uma coisa que eu abomino, primeiro, é uma discussão entre casais. Segundo, uma discussão entre casais na frente de uma criança. Vocês não fazem ideia como que isso é prejudicial para o intelecto e para as emoções de uma criança. Percebe que ele está vendo, de um lado, o super-herói, que é o pai. Do outro lado, a Mulher Maravilha, que é a mãe. Duas pessoas de referência. As primeiras pessoas que ele viu na vida, que ele confia, e as pessoas que ele tenta modelar, de repente as duas entrando em desentendimento. Olha a sensação de não pertencimento que essa criança vai ter. Olha como que ela vai ficar de uma forma que jogada no mundo, tá? E pensando assim, se os dois brigarem e se separarem, isso se a criança tiver esse discernimento, como que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Para onde eu vou? O que vai ser da minha vida? Ela não tem essa capacidade de entender que discussões existem entre casais. Então, eu sempre oriento. Façam de tudo para não discutir, mas evitem a qualquer custo discutir na frente de uma criança. Porque vocês têm discernimento de falar, estava no momento de raiva, falei besteira, me desculpe, e depois vocês vão ficar tudo bem. Ninguém chega depois, traz a criança e fala, olha, o papai e a mamãe estavam conversando, tá? Se exaltou um pouco, mas está tudo bem. Ninguém faz isso. A criança tem que dar conta do recado sozinho. E aí cresce com medo, quer dizer, aí você vê uma criança escutando alguém dar um berro, dar um grito, ela regala o olho desse tamanho e fala, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Meus pais estão brigando de tudo. E às vezes ele está simplesmente discutindo um jogo, ele não está sabendo, está lá do outro lado, às vezes dentro de um quarto, o pai grita alguma coisa e fala, pronto, lá vem briga de tudo. E olha, é impressionante como essas memórias afetivas ruins, elas vêm até a idade adulta. Pasme. Tem um cliente que eu atendi, ele não gosta de ir em estádio de futebol. Ele não gosta. Porque todas as vezes que ele ia, ou pelo menos que ele registrou na memória que ele foi no estádio de futebol, o time do pai perdeu. O que ele via? O pai raivoso, nervoso, xingando, caçando briga, discutindo. Então ele pegou aquilo como referência e falou, o estádio de futebol não é bom, eu não quero ir, eu não gosto de time, eu não gosto disso. Pronto, travou. Não tem quem faça ele no estádio de futebol. Não faz muita diferença para a vida, mas olha como que é, o que seria saudável, um pai acompanhando um filho num jogo de futebol, uma diversão, uma educação, um esporte, se transformou num trauma. E é aquela referência que ele tem do pai. Meu pai é muito bom, mas dentro do campo de futebol, ou falando de futebol, não tem jeito. Então, memórias é o quê? É experiência, é vivência, olhar no olho, dar a condição da criança viver aquilo com emoções boas. E você é adulto que tem essa responsabilidade. Cabe a você, cabe a nós, darmos essa referência para a criança. E não deixar que a escola cuide, né? Como infelizmente alguns pais falam assim, olha, estou deixando meu filho na escola aí, então é para educar eles. E a escola é para ensinar ciência. Educar é com os pais. E educar, amar e dar limites, né? Isso mesmo. Educar, amar e dar limites. Aí o tripé que é uma função dos pais, a escola não vai conseguir amar o seu filho, a escola não vai conseguir educar, e a escola também não vai conseguir dar limites de uma forma personalizada. Isso é dever seu, né? E por isso que existe o curso para os pais que precisam também de uma assessoria, né, que querem compartilhar. E aí a Nilda dizendo aqui, top, Francisco, sua fala foi maravilhosa, que ela gostou muito, que legal. A Salto dizendo, exato, somos capazes de transformar
doe em algo muito positivo, isso mesmo. Então, essa é o nosso desafio, né, enquanto profissionais, é ajudar essas famílias, né, são milhares de famílias aí no nosso Brasil, né, no mundo que precisam dessa ajuda, que precisam dessa consciência, saber dessas informações, e na pandemia, né, você tenta respirar um pouco mais, fica mais tranquilo, né? Se está com dificuldade financeira, tenta conversar de uma forma reservada com o esposo, ou com a esposa, ou com o responsável da criança, né? Não fica gritando, reclamando o tempo todo, porque tudo isso vai marcar a memória daquela criança, né? Aí a criança, quando for fazer uma retrospectiva, de final de 2019 até final de 2021, lápis de memória, ela não vai lembrar de nada, ou ela vai lembrar de coisas muito ruins. Exatamente. E o que nós precisamos entender? Problemas existem, situações difíceis existem, né? E entender de uma vez por todas, o cérebro de uma criança não é igual ao cérebro de um adulto, né? A mente processante de uma criança não tem informações suficientes para avaliar e tomar decisões como nós adultos. Então, nós precisamos sim explicar, nós precisamos sim orientar e dizer a verdade. Olha, é um momento difícil, está difícil, é isso, é aquilo, outro, etc, etc. Então, cabe a nós orientarmos e acalmarmos essa criança. Porque se fica um pai na frente de uma televisão, pai e uma mãe, na frente de uma televisão, meu Deus, que desespero, meu Deus, que é isso, que é aquilo outro. Olha, nós estamos vivendo hoje, no dia de hoje, dia 17, aqui na nossa cidade, São José do Rio Preto, interior de São Paulo, nós entramos no lockdown noturno. Olha que loucura. Estava tudo certo, estava tudo muito bem, de repente começou a aumentar os casos, mesmo tendo a vacinação, começou a aumentar os casos. Então, a partir das 18 horas, está proibido até o fluxo de pessoas na rua. Fecha tudo. Lockdown total a partir das 18 horas. E eu ouvi hoje um pai, por incrível que pareça, parece que estava próximo da live, né? Para a gente falar do assunto. Eu fui ao mercado até para poder fazer uma reserva de algumas coisas, e ouvi um pai falando, vamos, porque essa, né, não vou citar a palavra aqui, vai começar hoje. Ou inferno, ou não sei o quê. Então, assim, resmungou dentro do mercado. Quer dizer, gente, você já está dentro do mercado, você já está comprando, você já tem condição. O que você tem que ficar xingando ao lado de uma criança? Sabe? Falando coisas ruins, colocando pensamentos negativos, palavras negativas. Então, assim, o que você está dizendo para uma criança dessa? Eu não sei o que ele vai interpretar, mas com certeza coisa boa não é. Com certeza a criança saiu daquele supermercado, que coisa ruim, o que está acontecendo na vida que meu pai está xingando, esperneando e fazendo tudo mais. Então, precisamos dar experiências positivas. Filho, infelizmente, nós vamos ter que vir fazer a compra e ir embora rápido, porque está dando a hora. Né? Era 5 horas da tarde, tudo bem, mas assim, 6 horas vai fechar tudo. Por quê, pai? Porque sim, porque tem que fechar. Por isso, explica. Você é o pai. Você é a pessoa escolhida por Deus para ser o progenitor daquela filha. Você é a mãe. Entende? Então, assim, cabe a você dar amor, dar carinho, dar afeto, né? Dar educação, dar discernimento, dar disciplina e dar paz. A criança só precisa de paz. O restante é com ela. Porque se você não der paz para ela, como você quer que ela tenha habilidade, inteligência emocional de crescer e ter o discernimento? Ela vai replicar aquilo que ela vê do pai. Quem que é a referência, quem que é o modelo? É pai, é mãe. Talvez o irmão mais velho. Né? Ela não fica replicando o que o avô faz, a não ser que ela viva com o avô. Então, você precisa prestar sempre atenção nisso. Na educação, aquilo que você está falando e aquilo que você está agindo. Você pode até não gostar, mas você precisa agir de uma forma natural e saudável. Como os pais que bebem e que fumam. Não tem como, talvez, hoje corrigir tão rápido esse quesito de beber e fumar. Eu não fumo, eu não bebo. Então, perto de uma criança, eu posso dar exemplo. O pai que bebe, que fuma, ele não precisa necessariamente falar que tem que parar, mas fala, filho, olha, é difícil para o pai, é difícil para a mãe, deixar de beber ou deixar de fumar. Então, antes que você caia nesse tipo, por favor, não fume, não beba, não ensine. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mas de uma forma saudável.
explicando que aquilo já se tornou algo tão incoerente na vida dele que ele está lutando para parar daquilo. A criança vai entender. Né? E só para enfatizar mais esse exemplo, quando eu trabalhei com dependência química, as pessoas às vezes chegavam para mim e diziam assim, eu comecei a beber com 13 anos, 14 anos, quando meu pai trazia cerveja ou pinga para casa, e eu acabava dando uma bicadinha daqui, uma bicadinha de lá, tomava um copo só e fui me acostumando e assim eu peguei. Eu falava, interessante. Eu com 14 anos, meu pai me deu um bar. Por que meu pai me deu um bar? Ele tinha uma mercearia do lado, ele montou um bar, e um boteco mesmo, boteco de pinga, de cachaça, naquela época, com 14 anos, não tinha nem lei menor, não tinha nada disso. Era dia de trabalhar e pronto. Só que meu pai chegou com muito amor e falou o seguinte, filho, você precisa cuidar do bar, pai. Meu pai está lá na mercearia. E se você começar a beber ou a fumar, você vai dar prejuízo. A gente quebra, a gente vai passar necessidade. Eu com 14 anos de idade, eu não me esqueço até hoje. Eu falei, tá bom, pai, eu vou cuidar. Isso aqui é seu, também é seu. Então cuide. Não deixe ninguém te passar a perna, não deixe ninguém te roubar e não seja desonesto com ninguém. Bastou para eu ficar até os 17 anos nesse bar sem nunca ter tido tipo de problema. E aí eu viro para a pessoa e falo assim, você tomou um copo de cerveja e falou que a culpa foi do seu pai, né, por causa daquele valor. O que eu faria então com um bar cheio de cachaça, de cerveja e de cigarro? Não é desculpa. É como você toma a decisão. É aquilo que você significou na sua vida, aquilo que fez sentido ou não para a sua vida. Então, vai muito da sua percepção e daquilo que seu pai te passou. Se meu pai tivesse simplesmente me colocado dentro do bar, fica aí, e não falado nada, talvez eu bebesse, talvez eu fumasse, talvez eu usasse droga. Mas foi o amor que ele transmitiu para mim. Ele não me obrigou, ele me ensinou. E isso faz toda a diferença. 14 anos de idade. Poderia ter sido com mais, poderia ter sido com menos. Mas foi o suficiente para eu entender que o amor não tem idade. A qualquer momento você está ensinando e educando. E sempre foi assim que meu pai fez comigo. E assim que eu replico, embora não seja pai, mas com todos os sobrinhos que eu tenho, que é uma pinca deles, eu sempre replico junto com os pais. Não é à toa que, modéstia à parte, eles falam, é o tiozão. É o tiozão que a gente mais gosta de brincar. Por quê? Quando eu tenho que brincar, eu brinco. Quando eu tenho que chamar a atenção, os pais sabem que eu tenho os meus limites, as minhas responsabilidades, tá? Mas eu chamo a atenção sim. E assim a gente consegue lidar com as crianças, que hoje já são adultos, né? Mas a gente consegue lidar com muito amor e muito carinho. Ai, que bom, que delícia de papo. E a Lu, a Sol também falando que exemplo é tudo. Então, gente, querem um filho mais calmo? Seja mais calmo, seja mais calma. Quer um filho leitor? Leia mais livros. Deixe a tua criança ver você lendo livros. Faça ela perceber que livros são bons. Quer uma criança mais estudiosa? Estude, tenha cadernos, tenha livros, tenha um lugar para você estudar. Quer um filho mais gentil, mais educado? Seja mais gentil, seja mais educado, seja mais prestativo. Então, é o exemplo que educa, não adianta falar, porque a criança ela não vai aprender só você dizendo, olha, tem que ser dessa forma, você tem que realmente dar o exemplo. Mas, Francisco, que bom te receber por aqui, o pessoal comentando, né? Eliane também dizendo que na casa dela existem as regras, mas mesmo assim, os filhos têm a liberdade para fazer as coisas com um determinado limite, né? Que o Heitor dela é assim, ela tem um bebê, o Heitor lindo, a Sol também comentando aqui, todo mundo comentando. Gente, eu quero super agradecer a vocês. E sigam o Francisco. Qual é o teu Instagram, Francisco? É @FranciscoRégio Almeida, é isso? Instagram, Facebook, YouTube, e eu tenho meu podcast também, que eu já criei já faz um bom tempo. Né? O podcast é o Fala Terapêutica, @Fala Terapêutica, mas é simples. Se você entrar no Spotify, no Deezer, no iTunes, você vai encontrar ali alguns dos meus áudios que eu já coloquei, estou transferindo outros para lá, porque Fala Terapêutica, falar é terapêutico. Né? O processo psicológico e tudo mais, esse procedimento. Né? E no meu Instagram, tá? Volta e meia eu estou fazendo live no Instagram, volta e meia eu estou fazendo no Facebook, no YouTube, né? Cada público com a sua necessidade, sua demanda, mas eu vou ser encontrado em todas essas contas. @FranciscoRégio Almeida, Facebook, Instagram, YouTube,
né? Este vídeo eu vou disponibilizar também no meu YouTube depois, né, Sérgio? Nós vamos Sim. deixar disponível no YouTube também. E eu vou transformar este áudio, né, só o áudio do vídeo, e vou colocar no podcast. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu queria ouvir, mas não dá tempo de ficar vendo no YouTube, meus dados móveis não tem muita velocidade, minha internet é muito ruim, então eu disponibilizo no podcast para isso, né? Para que a pessoa possa ouvir na íntegra tudo que nós falamos aqui, replicar quantas vezes quiser, baixar o áudio, enfim, né? Eu libero vários canais para que as pessoas possam aproveitar essa nossa experiência, esse nosso conhecimento, tá? Para poder mudar a vida delas próprias, né? E estamos aqui nós, como agente multiplicadores, agente transformadores também. Então, que os pais façam, né, e possam colocar em prática tudo aquilo que nós falamos aqui, e com certeza terão muitos e muitos adultos infinitamente melhores. Isso é importante. Muito importante. Vamos tirar um print, então, para a gente publicar lá nos stories? Vamos lá. Me parei. Epa! Meu Deus do céu, tá entrando gente, eu tô entrando um monte de filtro aqui, olha. Vamos tirar aqui o print, pronto. Francisco, eu quero super te agradecer, nosso primeiro encontro, né? Primeiro de muitos. Eu já tenho você como meu parceiro, viu? Acho que gerou conexão entre a gente. E vamos trabalhar. Com certeza. Vamos ajudar aí essas 69 milhões de famílias, né, que nós temos no nosso Brasil. Exatamente. Tem muita gente precisando da nossa palavra, porque assim, não é o nosso exemplo que vai ser exemplo dos pais, é a nossa experiência técnica também. Porque, como eu disse, eu não sou pai, mas nem por isso eu não tenho experiência. Eu não tenho experiência como pai, mas eu tenho experiência técnica. Fosse assim, né, o psicólogo só poderia cuidar de quem tem um determinado problema. Então, nós precisamos entender. Não é porque eu não sou pai, não é porque eu não sou mãe, não é porque eu não tenho 3 ou 4 filhos. Porque, às vezes, a experiência da própria pessoa não é o suficiente. Então, nós não podemos limitar a minha experiência. Eu trago a minha também como referência, como ilustração, mas eu tenho que trazer o quê? O conhecimento científico de toda essa bagagem, né, que nós temos do curso Educar, Amar e Dar Limites, que com certeza vai ser muito mais rico na vida das pessoas que participarem desse curso. Então, não só porque somos nós que estamos dando esse curso, mas pense no seu filho. Pense naquela ferramenta que você pode utilizar para melhorar a qualidade de vida, tanto do seu filho como da sua família. Porque é um instrumento para a família, não só para o filho. E tudo aquilo que você muda em você, isso reverbera e transmite conhecimento e experiência para as outras pessoas. Porque eu não mudo o outro, eu mudo a mim. E mudando a mim, automaticamente eu vou refletir nos outros. Então, quem puder participar, eu faço esse convite de coração. Não é um curso, é uma experiência de vida. E nós já vivenciamos isso, né, Célia? Nós sabemos o quanto que é emocionante, gratificante ter toda aquela experiência. Então, agora nós precisamos transbordar, crescer e contribuir também com as pessoas. Isso mesmo, pessoal. Quem quiser ficar aqui pelo meu Instagram também, que veio da turma, a turma que veio do Francisco, é @CeliaSouzaP. Fique à vontade, se tiverem alguma dúvida, nos procurem, porque o Francisco também é o ministrante oficial, né, do Educar, Amar e Dar Limites. E como a Sol falou, nós precisamos estudar para sermos bons pais e mães. Então, estudem, há tempo para... meu filho já tem mais de 12 anos, meu filho já está adolescente. Estude para... levar o seu filho, apontar para ele certas saídas. Você pode mudar mesmo o filho sendo adulto, você pode ser um bom avô, você pode passar essa informação para outra pessoa. Então, estamos disponíveis e vamos ter outras lives, Francisco. Eu vou organizar aí uns temas. Também vamos trocar aí para a gente alcançar mais pessoas e levar aí esse curso para que os pais e mães sejam melhores, tá bom? E olha, não esqueçam, viu? Para os pais, o filho nunca cresce. Então não tem data, não tem idade, não tem essa. Você pode. Talvez você ache que você não vai mudar, mas é o que eu disse, a mudança do seu comportamento vai refletir na outra pessoa. Né? Eu posso dizer claramente e como referência, minha mãe até hoje me chama de menino. Não dá para dizer que eu sou tão menino assim. Então, para os pais, não adianta, a gente sempre vai ser menino, ela sempre tem alguma coisa a me ensinar. Eu não posso subir aqui na estatueta do falar eu sou
adulto e sou psicólogo, sei mais que a minha mãe. Eu posso talvez saber cientificamente, mas empiricamente, no quesito de vida, ela sempre vai estar superior a mim, sempre vai estar me ensinando alguma coisa. Então, devo satisfação, devo honra, né, e gratidão. Meu pai já partiu da vida, mas a minha mãe sempre a dele. Então, eu sempre digo, faça-se como exemplo, e com certeza, né, essa criança vai ter esse bom exemplo para seguir. E se ela se ressignificar dessa forma, não tem erro. Tá? E o caminho é esse. Com amor, um caminho com limite, né? Educando, amando e dando limite. E dando limite. Verdade, gente. Honrando os nossos pais têm autoridade. Você falou agora dos pais, né? Mandar um super beijo para minha mãe, a dona Zuca, que está na live também, meu pai, José. Eles me acompanham toda quinta. Assim, os dois são fofíssimos e eles realmente têm uma autoridade muito grande. E tudo que eu vou fazer, eu digo, olha, pai, tal coisa assim, assim, peço conselho, né? Então, não importa a idade, gente. Nós precisamos honrar os nossos pais, nós precisamos fazer jus a essa autoridade que eles têm, porque só vai ser bênção, vai ser só coisas boas, energias positivas que vão recair sobre nós, não importa a nossa idade. Obrigado, Francisco, pela contribuição. Ó, um beijo para você e tudo de bom. Obrigado, Célia. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Foi muito agradável, muito gostoso, um bate-papo. Se deixar, a gente ultrapassa a 1h30 para mais aqui, né, nesse processo. E como eu disse, falar é terapêutico. Eu quase não gosto de falar, então imagina. Se deixar, vai... Eu falo que eu estou mais ou menos na pegada do Paulo, não ficar 3 dias direto dando curso, mas se deixar, eu vou horas e horas a fim. Mas que bom, foi um prazer imenso, eu estou sempre à disposição, quando puder me chamar. Quando eu tiver um tempo na agenda também das outras lives, eu vou chamá-la para a gente poder fazer uma live com outra, para assim, vamos nos interagindo e vamos nos auxiliando, tá? Para a gente poder crescer e contribuir com todas essas famílias, né? Porque tem muitas, né? 69 milhões. 69 milhões. É muita gente. Um beijo, então. Boa noite, querido. Beijo, querido. Fica com Deus. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.